Prontinho? Muito bem, boa noite a todos, quem está em casa, boa noite a você que está aqui. Tudo bem com vocês? Muito bem, então vamos lá. Vamos começar aí o nosso trabalho. Hoje, o nosso momento de conversar sobre a gramática vai ser sobre a parte das classes gramaticais. Nós falaremos sobre como elas se organizam e o emprego delas. Tá bom? Para ficar também como motivo de esquenta para hoje, nós vamos fazer algumas reflexões sobre um poema, de novo. Ontem a gente falou sobre quem? Qual era o nome do poema de Carlos Drummond? Agora vocês vão lembrar de analisar a quadrilha, né? Lembrar que tem que ir e voltar. Se não voltar, perdeu o poema. Hoje nós temos uma mulher grandíssima, poeta, Cecília Meirelles, do mesmo momento literário que o Drummond. Porém, a Cecília ela já vai se encaixar mais na etapa da terceira fase do modernismo. Uma etapa em que o momento da solidão e da palavra entra muito no momento do poeta. E Cecília Meirelles era professora, é a primeira poeta mulher reconhecida pela Academia Brasileira de Letras, não que não houvesse outras, mas outras não foram reconhecidas na academia. É um ambiente muito machista, demora muito para aceitar as mulheres lá dentro. E temos Cecília como a primeira, a patrona, a principal poeta, mulher, que entra na academia e é reconhecida pelos seus poemas. Cecília escreve de várias formas. Para criança, porque ela era professora, ela inclusive começou a escrever para as crianças, para ensinar. Inclusive esse poema é um poema da época em que ela fez para criança, para ela aprender letras, palavras, ritmos e outras coisas mais. Agora tem a Cecília triste. Né? Pus o meu sonho no navio e o pus no mar. E deixei o sonho naufragar. Né? Sou poeta, irmão das coisas fugidias. Não sou triste nem sou alegre. Sou poeta. Então tem várias coisas que ela também, porque ela perde o pai e a mãe. O pai morre 3 meses antes de nascer e a mãe 3 anos depois que ela nasce. Então a vida dela é vivida por tragédias. Ela é criada por uma tia que também morre depois de um tempo. Ela casa com um marido que também morre. Então a Cecília só teve perdas, infelizmente, não foi mãe. E teve aí esse cuidado, né? De cuidar, de dar todo o seu amor para a criançada. Então vamos lá ver aqui as meninas. Arabella abria a janela, Carolina erguia a cortina e Maria olhava e sorria, bom dia. Arabella foi sempre a mais bela, Carolina a mais sábia menina e Maria apenas sorria, bom dia. Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela, uma que se chamava Arabella, uma que se chamou Carolina. Mas a profunda saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade, bom dia. Difícil entender o poema ou não? Difícil? Será que tem um mistério por trás desse poema aí, igual o de ontem? Ou será que ele é mais fácil de compreender? Para quem é esse poema? Quem é o leitor pensado? Adulto? Com um pós-doutorado? Para quem é o público desse texto? Será que uma criança não ia entender algumas coisas? Olha lá, não é tão difícil. Não estou dizendo que vocês não entendem. Eu acho que vocês estão com medo só porque o poema de ontem tinha armadilha. Mas não tem, esse aqui não tem não, tá? Fica de boa. Esse poema é muito simples. Só que ele vai brincar com algumas técnicas poéticas. E aí que vale lembrar daquelas coisas que a gente lembra. Metáfora, assonância, aliteração, ritmo, métrica. Lembra dessas coisas de poema? Aula de sábado, eu acho que a gente vai falar sobre isso. Tá? Sobre gênero, estrutura de gênero, essas coisas todas mais. Agora, é difícil uma prova de concurso para policial cair poema. É difícil, mas o edital pede para trabalhar, então estou trazendo como primeiro momento, porque depois a gente foca nos informativos, que é melhor para vocês, tá? Mas olha só, coisas que chamam a atenção. Um poema é para criança, mas tem uma imagem acontecendo dentro do poema. E quem nos faz ver essa imagem é um ritmo. Ó, Arabella abria a janela, Carolina erguia a cortina, e Maria olhava e sorria, bom dia. O que você acha que pode parecer o ritmo do que está acontecendo? Pense em coisa de criança.
Pensa em coisa de criança, criança fazendo alguma brincadeira. Porque os ritmos aqui conduzem uma imaginação de um tipo de brincadeira acontecendo. Arabella foi sempre a mais bela, Carolina a mais sábia menina, e Maria apenas sorria, bom dia. Algum tipo de brincadeira vem à sua cabeça? Não? Não? Ok. Não sei se isso pode ser chamado de brincadeira, não sei nem se é um nome específico, mas é quando você pega a bola e fica pá, 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 batendo bola no chão. Olha só como o ritmo do poema. Arabella abria a janela, Carolina erguia a cortina, e Maria olhava e sorria, bom dia. Como se fosse um ritmo da questão do bater a bola no chão e ela volta para a tua mão. Pá, pá, igual bola de vôlei. Ai, que besteira, professor. Esse é o efeito do poema. Se te perguntarem e você não souber achar que é bobagem, essa é a resposta. A proximidade da sonoridade, o ritmo e a métrica do poema conduzem a uma forma de criança bater bola no chão. Inclusive, nós temos aqui, abria a janela, erguia a cortina, olhava e sorria, bom dia. Arabella, a mais bela, a mais sábia menina, e Maria sorria, bom dia. Olha como é que o ritmo é sempre o mesmo, aí vai mudar um pouquinho. Olha aqui, ó, presta atenção no intuito dessa mudança. Tá vendo que os ritmos aqui, os versos são menores? É quando você bate a bola mais alto, ó, tu, 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 tu. Presta atenção na mudança. Arabella abria a janela. Você sabe, né? Quando bate a bola mais alta aqui, ela demora para voltar para a tua mão. Mas quando você vai aproximando do chão e quica mais rapidinho, o ritmo vai aumentando. Tucu, 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 tucu. Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela. Uma que se chamava Arabella e outra que se chamou Carolina. E essa batida vai diminuindo. À medida que os versos aumentam, vai ficando mais rápida a leitura. E aí, quando vai diminuindo, pum, a bola pum, demora para chegar na tua mão. E o ritmo vai sendo compassado. Então, parabéns a Cecília Meirelles, que criou um poema desse que quase ninguém percebeu que tinha uma bola por trás. Eu também demorei anos para perceber, tá? Já digo aqui de passagem para vocês. Mas esse é o poema. Quero relembrar com vocês umas coisinhas. Relembrar umas coisinhas com vocês. Função sintática. Arabella abria a janela. Fala para mim. O que eu tenho sintaticamente naquela frase? Sujeito. Quem é o sujeito? Por quê? Porque ela faz a ação. Qual é a ação que ela faz? Abria. Quem abria? Arabella. Quem abria? Arabella. Quem fazia a ação? Sujeito. Verbo. Que verbo é esse? Transitivo? É direto? Não tem preposição. Quem abre, abre algo. Ó, a palavra algo vem imediatamente. Não vem uma preposição antes. Como, por exemplo, gostar. Eu gosto de algo. Ó, antes de eu chegar no algo, tinha preposição interferindo a ligação. Essa aqui não tem. Arabella abria janela. Inclusive, eu nem precisaria do artigo. Ó. Eu abro janela. E qual é o nome dessa estrutura que sobrou aqui? Objeto direto. Por que o nome dele é objeto direto? Porque ele é complemento desse verbo. Se o verbo é direto, então o sobrenome acompanha. É família. É o mesmo nome familiar, de um para o outro. Então, ok, sujeito, VTD, OD. Mas e morfologicamente? Morfologicamente, isso aqui é o quê? Substantivo o quê? Próprio. Morfologicamente, me fala, esse verbo, ele é de que conjugação? Primeira, segunda ou terceira? Terceira, termina com ir. Abrir, volta para a base dele para descobrir a conjugação dele. Ele faz parte da terceira conjugação. Vamos lembrar um pouco rapidinho disso aqui? Olha aqui, ó. Verbos. Na questão morfológica, o que é interessante de eu lembrar sobre eles, na questão morfológica, é sobre conjugação, que aí vai depender de ele estar ou na primeira, ou na segunda conjugação, ou na terceira. Não confunda isso com primeira, segunda e terceira pessoa. Tem nada a ver. Terceira pessoa é outra coisa.
É porque tem muitos números 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mas cada um tem uma função específica. Esse aqui é para conjugação. Os verbos da primeira terminam em ar. Os da segunda, em er. Os da terceira, em ir. Abrir. Terceira conjugação. O que mais é interessante de eu lembrar morfologicamente dos verbos? A sua variação. No seu processo de variação, o verbo vai variar em número e pessoa. E também em modo e tempo. Por exemplo, abria. Quem abria? A Arabella. Que pessoa eu vejo ali? Terceira do singular. Ela abria. Terceira pessoa do singular. Essa é a pessoa e o número. Porque é singular, número um só. Qual é o modo? Indicativo, subjuntivo ou imperativo? Indicativo. Qual é o tempo? Não é futuro do pretérito. Ele é pretérito imperfeito. Hoje eu vou falar sobre verbo com vocês, para vocês lembrarem isso tudinho, tá? Mas é bom que a gente já vê aí, ó, não sei, vou ter que prestar atenção hoje, um pouquinho nisso, tudo mais. Então, lá, nós temos o modo do indicativo e temos o tempo do pretérito imperfeito. Imperfeito. Olha lá, morfologicamente tem que saber isso só. Agora, sintaticamente, transitivo direto. Na sintaxe, a conversa com o verbo é outra. Na morfologia, a conversa é essa. Onde ele está na conjugação? Ele está aqui. Qual é a variação dele? Vamos olhar para ele. Ó, ele está lá no singular, está na terceira pessoa, está no modo do indicativo e está no pretérito imperfeito. Morfologia. Sintático. VTD. Só isso, professor? Tem mais algumas coisinhas, uns detalhes que a gente vai conversar na aula de concordância verbal. Mas aqui a gente já vai falar de algumas coisinhas também. De ele ser pessoal, verbo impessoal, 2 detalhes só. Tá? Ok. Carolina erguia a cortina, não tem diferença nenhuma, né, gente? Vocês concordam que a função sintática dessa frase é a mesma dessa de outra? Concordam? Sujeito, VTD, quem ergue, ergue algo. Ó, é a mesma função sintática, nada mudou. Tá vendo que é até um poema interessante, não só para a criança aprender ritmo, rima, como para ensinar até gramática para as crianças pequenininhas? São frases simples. Olha lá, a professora consegue trabalhar com repetição o VTD. Todo mundo sabe que quanto mais se repete o negócio, mais grava. Olha lá, que legal, viu? Até ela pensou nisso também. Agora, e Maria olhava e sorria, bom dia. O que nós temos aqui, gente? Uma o quê? Uma conjunção com valor de adição. Então, quer dizer que essa frase toda que está aqui até aqui é uma oração aditiva. E aqui também é uma outra oração aditiva. Ó, 2, uma na sequência da outra. Oração aditiva, oração aditiva. Mas só tem um verbo. Ué, mas quem é que sorria? Arabella. Não, mentira, é Maria. Ó. Maria. Ou seja, o sujeito é elíptico. Então tem sujeito aqui também, apesar de ser a frase piquititinha. Oração número 1, oração número 2. E aqui temos uma frase nominal. Frase nominal é toda frase que emite sentido, mas não tem verbo. Bom dia, boa noite, boa tarde, socorro. Fogo, quando eu grito fogo, que está pegando fogo. Tá? Ok. Então, Maria, sujeito. Olhava, verbo. Quem olha? Olha, o verbo olhar pode mudar. É muito importante que a gente pense que os verbos podem mudar de classificação. Não quer dizer que ele vai ser de um jeito para sempre. Isso é muito importante. Eu acho que isso também é um pé no saco para vocês, que são assim, pô, aí, ó, olha o mundo das exceções, né? Vai tomar na soda. Então, mas é feio, tem que acontecer. Por exemplo, o verbo olhar. O verbo olhar, ele muda de transitividade dependendo da aplicação que você faz dele. Por exemplo, eu olho alguém. Quando eu olho alguém, eu estou falando de um verbo na condição de transitivo direto. Eu olhei a professora chegando.
que você olhou? Ela, a pessoa. VTD. Agora, olhei para frente. Vou colocar uma preposição. Para alguém. Vocês reconhecem que também existe essa possibilidade de usar o para ou não? Verbo transitivo indireto. Pronto. O problema é que aqui nós temos uma condição do verbo na forma intransitiva. Que é no sentido de olhar, quem olha, olha, não necessitando de ser complementado. E aí nós teríamos uma versão intransitiva do mesmo verbo. Então tudo vai depender da forma como você vê. Ali eu tenho a noção de que Maria olhava a situação. Ela só olhava, não fazia nada. E sorria. Quem sorri? Sorri. Quem sorri? Sorri. Certo? Então, não, os verbos intransitivos, eles não pedem complementação. Quem olha, olha. Quem vive, vive. Quem morre, morre. Então, seriam verbos que não necessitariam de palavras para completar o sentido do predicado. É como se, por exemplo, eu brinquei. Ponto. Não preciso falar com que, com quem, de que. Todo mundo entendeu. O que você fez hoje, professor? Brinquei. Todo mundo compreendeu? Gente, hoje eu caí. Sério, professor? Não explica não que eu não quero nem saber. Mas todo mundo entendeu. Eu caí. Ó, quem cai, cai. Verbos intransitivos. Agora, há verbos que vão pedir restantes. Beleza. Nesse sentido, ó lá. Verbo intransitivo, aqui ele é intransitivo. Mas lembrando que ele pode ser outras coisas em outros momentos. Isso é um segredo cruel dos verbos, gente. Nem sempre ele vai ser a mesma coisa, tá? Olha lá. Sorria, bom dia, e bom dia não tem função sintática. Não tem aplicação dentro de uma frase, ela está isolada. Arabella foi sempre a mais bela. Aqui, morfologicamente, substantivo, próprio. O que é isso? Morfologicamente. Verbo. Que verbo que é? Ele está em que conjugação? Ele está em que conjugação? Porque ele é o verbo ser. Ele é da segunda. Era bela, ser sempre a mais bela. Foi sempre, sempre. O que é sempre, morfologicamente? Advérbio de quê? Tempo. Se você é sempre assim, desde o momento que você se entende por gente até hoje. Ó, tempo. De lá para cá, tempo. Sempre é tempo. Nunca é tempo. Nunca não é negação. Ó, algumas gramáticas vão aceitar desde que você diga também ser de tempo. Você pode dizer ou só tempo ou tempo negação. Porque se você disser que nunca é só negação, está errado. Negação é não. O nunca é muito mais que um não. O nunca vem de um tempo de lá para trás até hoje. Então não confunda. Parece que só por causa do N parece que é negação. Mas o nunca não é oriundo, nascente da negação, não. Eu sei que ele nega. Só que ele nega com base num tempo. Tá? Esse aqui é pegadinha de prova sacana. Tá? Sempre é tempo e esse A. Morfologicamente. Ai, gente. O A. Será que é um segredinho? É artigo. Sempre foi a bela. A bela. A mais. O que é esse mais? Não, não é advérbio de intensidade. A gente vai estudar sobre ele hoje. Ele é uma forma adjetivante, que vai indicar o superlativo das coisas. Ela é a mais bela, ele é o mais importante. Então vai mostrar num superlativo dos adjetivos. Então vai servir para isso. E bela, adjetivo. Então, ó, tá vendo que ele trabalha com os adjetivos nesse processo de aumentar esse processo. Tá. Carolina foi sempre a mais bela. Sintaticamente, a gente vai chamar isso aqui de predicativo do sujeito.
O que é o predicativo? Rapidão, antes da gente ir lá na aula de amanhã falar sobre isso. Dependendo dos verbos, ó, quando eu penso sintaticamente, se eu tiver os verbos transitivos diretos, os verbos transitivos indiretos, os verbos transitivos diretos e indiretos, ou os verbos intransitivos, esses verbos, eles sempre vão trabalhar com algumas possibilidades. No caso desses dois, ó, eles podem admitir objeto direto e objeto direto, cada um na sua praia. Esses daqui vão ter simultaneamente um objeto direto e um objeto indireto. Em quase todos os casos, se trata de uma pessoa, de um indivíduo. Uma coisa e uma pessoa. Mas nem sempre vai ser só a pessoa. Mas a maioria dos casos é. Lembra ontem que eu mostrei os verbos comprar, dar, vender? Sempre quem vai ser o indireto não é uma pessoa. Eu vendi uma casa para minha mãe. Eu comprei um micro-ondas para o meu pai. Eu dei um canetão para o meu irmão. Olha, sempre é uma pessoa. Só que às vezes não vai ser, tá? Por exemplo, quando pode pegar eu me referir a esta situação, ó, é um assunto. Não é uma pessoa. Então vai ter objetos indiretos que não serão sempre pessoas. OK. E o intransitivo, geralmente ele não traz complementação. Ou, quando tiver, ele pode aparecer com um adjunto adverbial, só para dar um charme. Que a gente vai confundir que é complemento dele, mas não é. É tipo apenas um adendo, um extra, que vai acompanhar esse verbo solitário. Só que tem mais uma coisa aqui, ó, um menininho que eu chamado de verbo de ligação. Enquanto o VTD e o VTI pedem complementos, esses dois, no caso, o verbo de ligação vai ser um verbo específico, que vai pedir uma outra coisa que se chama predicativo do sujeito. Então, o que eu quero que você leve de hoje, dessa reflexão aqui? Que predicativo do sujeito é uma estrutura da frase que é muito ligada ao verbo de ligação. Então, é importante saber que tipo de verbo pede o quê? Ó, nesse processo. Quem lida com quem na sintaxe? Tá? Mas, professor, o predicativo do sujeito só vai aparecer com o verbo de ligação? Não, ele também pode aparecer em todos os outros verbos. Ele também pode, só que junto com os outros elementos. Ele não vai substituir. Por exemplo, se eu quiser um verbo, eu vou ter um complemento e mais o predicativo. Pode acontecer, só que o predicativo se refere ao sujeito. É importante vocês saberem isso. Ó. Ele não é complemento do verbo. Não é. Predicativo é do sujeito. Do elemento que aparece aqui, ó. Sujeito, 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 sujeito. Mas pode sim acontecer isso. Tá? Só para vocês aqui terem essa noção. Então, lá. A Arabella foi a mais bela. Predicativo. Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Bem. E a Carolina, a mais sábia menina. Quero perguntar uma coisa de vírgula. Alguém consegue me dizer o que explica a presença dessa vírgula aqui? Não, não é um vocativo. Eu não vou repetir determinada estrutura da frase e quando eu fizer essa elipse no lugar da supressão, eu coloco uma vírgula. Essa vírgula, ela é exclusiva nesse momento. Sempre que houver supressão, sim. Gramaticalmente, sim. Tem gente que ignora, tem gente que não faz na hora do texto, mas... Se tiver um caso de elipse, sim. Não, peraí, suprimir? Não, suprimir não pode. Nesse caso aqui, como é a supressão de elementos que antes estavam e você quer ainda mantê-los subentendido, para manter esse subentendimento tem que colocar a vírgula. Elipse é quando você omite termos que já apareceram na próxima oração. Omitir. Não, não expliquei, porque eu comecei ontem falando de formação, de palavras, mas não consigo. Não. Mas elipse a gente vai falar no sábado, viu? Junto com as figuras de linguagem. Mas elipse é isso, elipse.
tem duas coisinhas, ó. A elipse e o zeugma, que é também um tipo de elipse. No caso ali é zeugma. Por quê? O nome certo é zeugma, mas por ser zeugma também uma elipse, fica mais fácil para entender. Primeiro a gente começa explicando o que é elipse, que é simplesmente a omissão de um termo que nunca apareceu na frase. Por exemplo, comi a maçã. O que está faltando aqui se eu pudesse colocar? O eu. Então aqui, ó, eu tenho a elipse do eu. Não aparece na frase, mas eu sei que está aqui dentro. Então eu entendo que há uma omissão. Isso aqui é uma elipse. Agora, se o que foi omitido já tinha antes e eu subentendo essa repetição, eu tenho aqui um caso de zeugma. É a figura, porque é uma omissão do que já apareceu antes, tá? Mas deixa esse papo para frente. Beleza. A mais sabe a menina e as coisas se repetem, eu vou mais para frente, porque as funções são repetitivas aqui. Beleza. Agora eu quero aqui rapidão para a gente terminar. Pensaremos em cada menina. Quem vai pensar? Quem é o sujeito disso? Então, como é o nome desse sujeito? Oculto. Muito bem. Quem pensa? Pensa em algo. Que verbo é esse? Transitivo indireto. Em cada menina vai ser o quê? Objeto indireto, porque é em quem eu penso. Olha lá. Tudo isso aqui é o verbo e tudo isso aqui é o objeto indireto. Que vivia naquela janela. Agora eu quero ver. Quem que vivia? Cada menina. Esse que é um pronome relativo que retoma a estrutura antecedente. Então eu posso dizer que no lugar do que, eu poderia reescrever essa frase assim, ó. Cada menina... No lugar do que? Se eu pudesse reescrever a frase para devolver o sentido tirando a frase anterior. Eu teria que repetir, cada menina vivia naquela janela. Agora eu quero o resto. Se o que é que indica que cada menina, então o meu que tem função de sujeito. Lembram disso na aula de ontem? Olha lá, quem que vivia? O que? Mas quem é o que? Menina. Então, cada menina vivia naquela janela. Essa estrutura é o sujeito da oração. Que sujeito é esse? Que sujeito é esse? Tem duas palavras dentro do sujeito. É composto? Mas são duas coisas que viviam? Não é oculto, gente. É simples. Porra, professor, mas tem duas palavras. Como assim? Mas dentro dessas duas palavras, eu tenho a força de um núcleo só. Eu tenho uma coisa que vivia. Mas o professor está falando cada menina, na ideia de que tem mais meninas. Mas não importa, na frase, a palavra menina está no singular e só ela é importante. Ela é mais importante que o cada. Então eu tenho aqui, ó, núcleo do sujeito menina. Atenção, para não morrer amanhã. Amanhã essa aqui vai ser aula de sintaxe, hein? Amanhã a aula está pesada. Núcleo do sujeito menina. Então meu sujeito é simples. Vamos lá. Vivia. Quem vive? Quem vive, vive. Que verbo é esse? Verbo intransitivo. Mas se ele é intransitivo, professor, isso aqui parece que é complemento do vivia. Quem sentiu isso? Quem sentiu que naquela janela parece complemento de viver? Que bom. Vocês não estão com coragem de falar que vocês vão errar, né? Muito bem, tal. Não. Realmente não é complemento. Mas o que é isso, então? De quê? De lugar. Eu não falei para vocês que, às vezes, o intransitivo é acompanhado de um adjunto? Sempre acontece. Então, isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. Isso é o que a gente faz com a sintaxe. Agora, morfologicamente, eu tenho uma pergunta para vocês. Morfologicamente, o que é esse aqui naquela? Demonstrativo. Junto com uma preposição, né? Em mais aquela. E janela? Rápido. Pronto, rapidão.
Vamos lá, vamos falar então um pouquinho sobre frase, oração e período. Mas antes de falar sobre essa parte, eu gostaria de mostrar para vocês o nosso planejamento até sábado, tá? Rapidão. Então veja aqui que eu já volto nessa parte aqui. Aqui, ó. Aula de hoje, essas partes de vermelho. Tá conseguindo enxergar? Eu estou seguindo o calendário da FUNCAB, tá? O roteiro que ela oferece, mas eu sei de outras pessoas que pediram para trazer outras questões. Na aula de amanhã eu vou trazer várias outras bancas, não só a FUNCAB. Agora aqui, ó. Parágrafo. Vamos falar um pouquinho de parágrafo, de período, de oração e enunciado, que é a mesma coisa que frase. Frase, oração e período. E também classe de palavras e emprego de palavras. Por que eu não vou falar da função? Que é amanhã. Por que eu pintei esse aqui de amarelo? Já foi ontem. Então esse é o raciocínio dessa organização. Na aula de amanhã, olha aqui o que vai acontecer. Já teremos estudado essas partes aqui, ó, amarelinhas. É a aula de amanhã, coesão e coerência. Você vai pensar assim, esse professor não vai dar conta nunca do tanto de coisa que tem aqui. Vai sim. Gurizada, só isso aqui, ó, eu tô com medo de amanhã nem conseguir falar disso aqui. De tanto que esse bichinho aqui, ó, uma filha da puta de uma palavra. Quase 100 slides. Ok. Ó, aí na quinta-feira a gente vai para o ponto 5, né, que é a parte da gramática também um pouquinho chata, mas cai muito. Crase, concordância, que cai, né, bastante. E aí você vai já se perguntando, mas e sexta? Sobra o que para sexta-feira? Sexta-feira a gente vai falar de pontuação, tipo de discurso, variedade, formas de tratamento. No sábado de manhã vem a parte mais gostosa, mais tranquila, mais light. Não é um conteúdo muito de regra, é mais de compreensão mesmo. Saber o que é o gênero publicitário, como que ele vem, poema, saber os segredinhos do poema, rima, não sei o quê, papapá. A dissertação, que sempre cai dissertação, né? Perguntando como que é o parágrafo, como que é um monte de coisa. E aí, para o sábado à tarde, propriedade lexical, adequação comunicativa e a parte da semântica, que também é pesada, porque tem as figuras de linguagem aqui. Tá bom? Sábado é pauleiro, ó. Sábado de manhã, isso aqui tudo, gente. E sábado à tarde, só essa última frase aqui, ó, é um catatal também de coisa, viu? Então eu quero falar pra você, ele vai trabalhar só isso? Vem aqui pra você ver o tamanho disso. É muito grande. Então vamos voltar aqui. É trabalhosinho. Vamos lá, gente. Vamos matar essa parte que ela é super tranquila. Frase. Frase. O que é uma frase? Frase é todo enunciado que vai emitir um sentido completo. Tem que emitir sentido completo. Se eu falar para você assim, ó, feira. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer com a palavra? Não. Eu não conectei a nada, né? Deixei aberto, feira. E se eu falar assim, filho, eu ainda disse alguma coisa? Não. Se por um acaso eu estiver com um amigo ou com meu filho e falar assim, filho do céu, agora eu quis dizer alguma coisa ou não? O que foi que eu quis dizer? Cuidado, alertei de alguma coisa, agora virou frase. Qual é a diferença, então, quando eu pego uma palavra solta, alheia, por exemplo, fogo? Aqui, neste momento, fogo emite algum significado para você? Mas em forma de frase ou não? Não, ela está solta, é uma palavra alheia no momento. Agora, se eu pego essa palavra fogo e coloco esse ponto de exclamação, o que você acha que vai acontecer? Agora eu estou gritando fogo. Isso aqui agora virou frase? Sim. Então, frase é quando tem uma intenção comunicativa. Eu tenho aqui a palavra fogo, sem intenção de contexto. Desvinculada de qualquer situação comunicativa. Não é ainda uma frase, mas uma simples palavra que nem verbo é um substantivo. Pode virar frase sozinho? Claro. Fogo. Socorro. Jesus. Se tiver assim também.
frases. E é aí que a gente vai entender duas coisas sobre frases. A frase nominal e a verbal. A nominal é aquela que não se atribui com a presença de verbo. E a verbal é que já se torna uma oração. Vai ter verbo e, portanto, vai ganhar até outro nome. Né? Muito bem. Exemplos. Silêncio. Que dia lindo. Sem verbo. Ó. Agora, vai ter frase com verbo também. Ó. Minha amiga me visitou semana passada. É frase? Claro, professor. Não fez sentido? Fez sentido, fez sentido, fez sentido. Fez sentido de intenção comunicativa. A turma fez uma bela apresentação. Fez. Mas não atingiu. Ó, tem duas orações. Tudo isso é uma frase? Se emitir sentido completo, é. Se emitir sentido completo, é. Pronto. Tudo que está aqui é frase. Frase é um enunciado em que, em uma situação sociocomunicativa, olha atenção nisso aqui, é num processo em que se há comunicação com o outro. Apresentar sentido completo. Isso é frase. Beleza. Qual é a diferença, então, professor, entre frase e oração? Olha, a diferença é que nem sempre a oração pode emitir sentido completo. Às vezes ela pode estar mal construída no texto de alguém. E aí aquela oração mal construída no texto de alguém não será frase. Por exemplo, deixa eu fazer aqui um exemplo para ilustrar isso. Digamos que um aluno meu, não sei se vocês sabem, eu também sou professor de ensino médio, dou aula de redação na cidade, atendo a gurizada do público, do Enem, e sempre estou corrigindo uma redação. Madrugada, bobagem, né, para mim. Então, sempre esse momento aí. Aí vem um aluno e escreve assim: a Constituição Federal Federativa, né, ele até sabe o nome certinho da coisa, ó, do Brasil, vírgula, em seu artigo 5º, garante, além de tantos outros, vou mudar aqui, tantos outros direitos pré-estabelecidos, pré com acento vai ter hífen, pré-estabelecidos no caput da lei, ponto. Isso aqui é uma frase de um aluno meu. Leia para mim do cabo a rabo e vê o que você entende. Presta atenção. Garante o quê? Além de tantos outros direitos, garante o quê? Foi dito ou não? Não completou a oração. Faltou um resto aqui, ó, ponto. Ou seja, o que acontece quando uma frase apresenta uma lacuna dessa? Ela é mera oração, não é frase. Ela é oração. Por que ela é oração? Porque ela tem verbo, garante. Olha lá, ela tem um verbo. Oração ela é. Só que eu posso chamar essa oração de frase? Não posso. Porque existe um conceito muito sério sobre frase. Tem que completar o sentido inteiro. O que a gente pode dizer, depois que isso fizer sentido completo, é chamar isso aqui de 3 coisas. Quando fizer sentido completo, aí eu posso chamar isso aqui tanto de frase, como eu posso chamar de oração, e como também de período. Quando completa o sentido todo, e quando se trata de uma frase feita com oração, eu também chamo de período. Mas o período só é período quando tem oração no meio. Tipo assim, fogo! Não é período, é só frase. Silêncio! É frase, não é período. Período tem que ter a oração, tem que ter o verbo ali. Só que para ser período tem que completar o raciocínio. É igual frase. O período igual para frase tem o mesmo processo, a mesma dinâmica. Olha aqui, ó. Na semana passada, houve uma reunião com os funcionários. Corra! Ó, é verbo. Os funcionários fizeram um curso no mês passado.
Ainda estou lendo, pode ocorrer também com as locuções verbais. Ainda estou lendo aquela revista sobre a Amazônia. Todas as frases acima apresentam verbos, verbo, 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 são orações. Pergunto, essas 4 orações também são frases? Também são períodos? Mas esse aqui é tão pequenininho, professor. Dane-se, é um período. Período simples. É um período simples. De um verbo só, é um período simples, né? Aqui, ó, período. Já o período é uma unidade formada por uma ou mais orações. Tem que ter orações. E aí, tendo sentido completo. Esse é o segredo do período. Vamos lá? As meninas estudaram muito ontem. Fez sentido completo? É período. É oração? É frase? Quero aquele livro para presentear minha namorada. Também se contempla em todas as características que falamos aqui. Alice chegou, comeu e dormiu. Quantas orações tem esse período? 3 orações. Embora ela fosse estudiosa, não conseguiu uma nota boa na prova. Mais uma que se completa nesse sentido. Então, gente, atenção para isso. O que isso aqui é, que não é quando ocorrem essas 3 coisas? Isso aqui é só oração, porque o sentido não completou-se totalmente. Beleza? Gente, para que estudar período? Porque a gente vai falar disso aqui no sábado. Vocês serão convidados para analisar algumas questões, e eu já tive a oportunidade de... Não precisa ler não, tá? Isso aqui é só para você ver a cor mesmo. Não precisa ficar lendo, se preocupando com isso não. Mas é importante saber o que é período, frase, oração. Por quê? Quando a gente constrói um texto, isso aqui, por exemplo, é uma dissertação argumentativa. Veja como a dissertação ela é dividida em períodos curtos. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma redação nota 1000 de um candidato Enem. Então, a redação começa com período, ponto. Outro período, ponto. Mais um período, ponto. Mais um período, ponto. Para quem achava que um parágrafo é feito igual um louco, só coloca ponto aqui no final do texto, não. Não existe isso. Uma vez eu tive uma aluna lá no Master, né? Ela falou assim, ela chegou no primeiro dia de aula dela. E a gente já estava no 3º bimestre. Ela chegou depois das férias. Vem da escola, diferente, aí vai para a escola. Aí ela trouxe a redação para mim. Falei assim, toma. Aí eu li assim, curioso, né? Aluna nova, vamos ver como é que tá. Dei preferência para a leitura do texto dela. Gente, era um texto que não tinha momento para finalizar. Era assim, do início, sem ponto nenhum. Só no final da última linha do texto dela tinha um ponto. Aí eu falei com muito carinho, onde você estudava, não sei o que, mas eu não quis saber detalhe de professor, porque eu não sou isso. Mas para saber onde ela aprendeu e como que foi, minha professora falou que só termina quando termina. Então tá bom. Aí eu peguei o texto dela, corrigi, fiz um projeto de refacção para ela aprender a parar mais vezes no texto, tá? E aí foi super tranquilo, depois ela aprendeu. Mas sabendo que os períodos que são ali vão sendo amontoados um atrás do outro, que me faz a constituição de que é um texto. Sábado vocês vão saber o que tem que ter dentro de um parágrafo, se perguntarem para você como que ele é feito, tá? Muito bem. Já falamos essa parte do edital, vou pular essas coisinhas aqui, ó, mas é legalzinho, né, ver como a gente vai chegar no sábado, ó. Cansados, esgotados, mas vamos vencer. Sábado à tarde estaremos aí. Vamos começar. Classe de palavras. Então é esse o papo de hoje. Quero até o intervalo, quero conseguir falar dessas 5 classes. E depois do intervalo falar dessas restantes. Já digo aqui de antemão que algumas classes não precisam de atenção extrema, até porque o conteúdo é bem cansativo, como no caso essas 3 classes aqui, ó. Preposição, conjunção e interjeição. A conjunção é importante sim, mas eu vou deixar para trabalhar em um outro momento, junto com as aulas de orações subordinadas. É melhor que você já entende ela na prática para que ela serve, em vez de trabalhar isolado. Então eu vou dar destaque aos mais importantes, que tem mais regras e que tem mais dor de cabeça. E o verbo também. Então vamos embora. Lembrando, substantivo, artigo, adjetivo, pronome numeral são as classes chamadas, que já falamos ontem, de classes nominais. Todas elas são nomes? Sim.
Aqui é um nome que nomeia o ser, é um nome que antecipa esse ser, é um nome que qualifica esse ser, é um nome que substitui, às vezes, algum outro nome que dá nome ao ser, e aqui é um nome que me quantifica algo. Tudo é nome. É o nome do número, é o nome do pronome, é o nome do adjetivo, é o nome do artigo. Nome. Aqui é uma revelação, né? Nome não é só o seu, Osvaldo. É nome de coisa também, carteira, nome. Tá bom, gente? Beleza? Tranquilo. Então, as classes nominais, aí aqui, ó, olha aqui, ó. Advérbio e verbo são as chamadas as classes verbais. E essas duas, as classes conectoras. E essa classe aqui, ela é vira-lata. Não tem como falar assim, ela é o quê? É nada. Meu Deus! Interjeição. Interjeição, sabe como é que surgiu? Depois que viram os gramáticos que não tinha como criar uma classificação sintática para interjeição, criaram um cantinho. Na verdade, antes tínhamos só 9 classes. Da época do professor Hermínio Sargentin, até na minha casa tem uma gramática desse homem. 900 bolinha. Não tinha interjeição. Porque imagina, século XIX e XX, eles vão falar assim, Jesus, puta que pariu. Imagina, eles nem falavam essas coisas, nem tinham interesse de ensinar os filhos essas coisas. Então a interjeição veio depois. Não tinha como ser classificada, ela acabou se enquadrando numa caixinha extra, que indicam as expressões, que indicam nossos sentimentos. E aí, é isso. Essa é a história da interjeição. Muito bem. Vamos aqui avante, então, começar com o substantivo. Eu sei que está pequitinho, mas eu vou aumentar para vocês já já, tá? Cada uma dessas caixinhas aqui, ó. Então, o substantivo é a palavra que nomeia os seres em geral, e eles serão desde pessoas, objetos, ou fenômenos, lugares, qualidades, ações e entre outras coisas. Vai lembrar um pouquinho do que a gente até viu ontem, porque alguns nomes são parecidos com o que a gente viu na aula de ontem. Mas olha aqui, ó. Quando eu penso no substantivo, eu tenho aquele chamado de comum. O que é o substantivo comum? Quando o nome, tanto dessa, quanto dessa, quanto dessa, quanto da outra, é o mesmo. Cadeira. Flor. Ou seja, é um nome comum. Não é próprio. É o contrário de próprio. Ah, mas e se tiver... que se chama Lucas? Levanta a mão. Gabriel. Só Gabriel, só esse Gabriel que tem? Geralmente tem de leva na sala de aula, né? Gabriel, 5, levanta a mão. Lucas, 10, Lucas. Aqui a gente está ainda regrado ainda com os nomes. Tem alguém com nome repetido? Ah, então, é comum. Não, não é comum. Mesmo que tenha 50 Lucas, cada um é um Lucas diferente. Próprio. Essa regra vale para os nomes das coisas, que não foram propriamente nomeadas. Então, comum, qualquer elemento da espécie, qualquer coisa. Tá? Tanto, inclusive, quando a gente vai falar de aposto, vai ter um aposto que vai trabalhar muito com esse tipo de conteúdo aqui, ó, com o substantivo comum. Que tipo de aposto? O aposto chamado especificativo. O aposto especificativo é quando especifica o rio. Por exemplo, Rio Turvo, Rio Cuiabá, Rio não sei o quê, Rio Paraná. Tá vendo? Eu especifico uma palavra comum. E aí surge o que a gente chama de aposto específico, especificativo. Ok. Próprio é o contrário de comum. Uai, se o substantivo for comum, ele não pode ser próprio. É o contrário. Um é o oposto do outro. Combinado? Concreto. Concreto é aquilo que mantém uma coisa que a gente vai... Tá. É muito básico dizer isso, eu não gosto de falar, explicar isso assim. Ah, é o negócio que você pega. Eu consigo pegar o vento? Eu consigo pegar o ar? Não, eu não consigo pegar o ar. Por mais que você coloque a tua mão na frente do seu ventilador, assim, do seu ar-condicionado, ele vai passar por aqui, pelos vãos. Então você não vai pegar. Você acredita que ar e vento é concreto? Ou você acha que ele é abstrato?
Se você veio aqui, perdeu o seu tempo, pegou o busão, entrou no seu carro, na sua moto, saiu do trampo, podia estar dormindo, achando que eu ia confirmar para você que ar é abstrato porque você não pega, pode ir embora. Ar não é abstrato. Ar é concreto. Sabe por quê? O ar depende de você, por um acaso, para continuar existindo? A definição correta de abstrato é quando o elemento que está aparecendo agora, no momento da sua frase, ele não tem vida dependente do âmago, do cerne, do interno de um outro ser. Por exemplo, chutar. O que eu faço com o chutar? Eu faço um chute. Chute é abstrato. Só vai existir se eu chutar. Se eu não chutar, o chute não existe. É uma ação dependente de alguém para fazer. Então eu preciso pegar, me preparar para fazer um chute e com o meu chute, que depende de mim, da minha ação, pá, chutar. Aí o chute existiu. Vamos supor que eu estou lá para cobrar o pênalti. E lá, o chute era para acontecer. Aí tocou o final do jogo antes do chute. O chute aconteceu, gente. Abstrato. Então, abstrato não é só sentimento, tipo amor, ódio, rejeição. Não é só isso, não. Frutos, substantivos que vêm da ação. Lembra, ó, olha como é que vai encaixar agora o conteúdo na sua cabeça. Lembra que na aula passada falamos do substantivo deverbal? Da derivação deverbal? É abstrato. As derivações deverbais serão substantivos abstratos. Canto, dança, chute, trabalho, estudo. Para existir o estudo, você tem que estudar. Você tem que fazer a ação de estudar para o estudo acontecer. Então, serão... Ó, e quando é concreto, não é abstrato. É o oposto um do outro. Então, o abstrato é quando eu vou designar uma ação, ou seja, um deverbal. Lembra da aula de ontem? Quando o substantivo vier de uma ação. Canto, chute, pulo. Quando também representa um estado de alguma coisa. Beleza. Para ter beleza, alguém tem que ser belo. Senão a beleza não existe. E beijo, gente? Beijo, o que você acha que é? É concreto ou abstrato? Abstrato. Para ele existir, você tem que beijar alguém. E o sexo? Também. Só que o sexo que marca nosso gênero. Esse é concreto. Ah, que legal, o professor não sabia. Pois é. O sexo, quando você pratica, ele é abstrato. Só vai ter sexo se rolar. Não é não, gente? Para quem está na atrás aí um mês, já sabe que é abstrato mesmo, né? Tem sido abstrato assim por muito tempo. Agora, tem gente que vai usar a palavra sexo para indicar se é masculino ou feminino. Aí aqui no caso é concreto, ó. Segredinho, tá? Agora, quando for ação, ele é abstrato. Assim como é a ideia do beijo. Só vai ter beijo se rolar o beijo. Se alguém beijar. Ok. Primitivo e derivado. Aí lembra um pouco da nossa aula de ontem. O primitivo é o substantivo que vai conseguir gerar outros. Portanto, ele é a sua base de significação. A mínima que tiver é ele. Agora, se a palavra derivou desse primitivo, derivado. Foi a aula de ontem. Tá bom? Foi a aula de ontem, totalmente. Simples e composto. Aí aqui depende do radical. Também lembra a aula de ontem. Se o cara tiver no seu radical único, se ele tiver ainda na sua forma primitiva, além de primitivo, ele vai ser simples. Ah, pode ser a mesma coisa? Sim. É que, na verdade, vocês estão vendo aqui, ó. Um par, outro par, outro par, outro par de classificação. Tira o coletivo desses parzinhos. Presta atenção. Cada substantivo vai ter um de cada do par. Ou seja, um substantivo pode ser 4 vezes classificado. Vamos fazer o teste? Quer ver? Vamos pegar uma palavra aqui, ó. Só para a gente aplicar esse raciocínio. Que às vezes o concurso ele pode exigir
esse processo de vocês. Vamos pegar aqui, vamos lá, foto, não, vamos pegar fogo mesmo, olha lá, fogo. Fogo. No parzinho comum e próprio, fogo é o quê? Fogo é comum. Por que ele é comum? Ué, porque tem fogo em qualquer lugar, professor. É só acender aqui que tem um fogo. Fogo ali, fogo lá. Comum. No parzinho do concreto e o abstrato, fogo é o quê? Ele é concreto. Não, ó. Por mais que por mais que precise que você vai lá e acenda o fogo, eu sei que vai depender de você. Mas não é uma palavra que só vai existir se você sentir. É igual a porta, velho. Porta também vai ter que ter um camarada para construir a porta. Não se trata de processos de objeto, de processo de criação como elementos. Tá, isso aqui é concreto. Eu sei que tem um ser humano que vai ter que acender o fogo e criar a porta. Mas quando a gente fala que depende de alguém, a gente está falando de ações humanas, de sentimentos humanos, aquilo que vem de um humano. Da sua dependência humana para existir, tá? Então ele é comum e ele é o quê? Concreto, ó, tá vendo? Ao mesmo tempo eu tenho duas classificações. E no parzinho do primitivo e derivado, ele é o quê? Primitivo. O fogo também é primitivo. E no parzinho do simples e do composto, ele é o quê? Por quê? Porque ela tem só um radical, fog. Então ela é simples. Olha lá. Então, lá, para entender a formação dos substantivos, a aula de ontem foi fundamental. Falei para vocês que não tinha como deixar o de ontem para trás, senão perde muita coisa. Bom, agora eu quero uma pergunta sobre abstrato. E Deus? Deus é o quê? Concreto. Qualquer personagem, Deus, Capeta, Capitu, do Machado de Assis, Carminha, da Avenida Brasil, tudo é concreto. Ah, mas Deus não é personagem. Olha, eu também acredito que Deus é algo muito maior. Só que, olhando para o lado de professor, analista, linguista, na minha área, Deus é um personagem. Vocês compreendem a dureza que é para mim falar isso? Mas é horas eu tenho que falar. Para a arte literária, ele é um personagem. Mas um personagem vivo, né, que nós sabemos de todo esse processo. Vocês compreenderam o meu ponto de vista? Ele é um livro, é uma obra, então no aspecto literário a gente também vê como uma personagem. Então qualquer personagem do mundo é concreto. Até a usurpadora, Paola Bracho. Vamos embora. Muito bem. Coletivos. Designa um grupo de seres. Isso aqui também é chatinho, porque é uma lista imensa, né? Mas é sempre bom lembrar de alguns, alcateia, né? Enxame, que se cair essa coisinha chata aqui, são esses nomes que nós precisamos ter. Depois eu vou pegar uma lista e dar presente para vocês ficarem se deliciando com o coletivo. Que mais saber sobre o substantivo? Aí algumas formas importantes. Talvez vocês esqueceram isso aqui, porque isso aqui é coisa de quinta série, sexta, a gente vai esquecer o momento, sim. Bom, o substantivo ele marca gênero. Então ele vai variar. Importante saber disso. As classes gramaticais vão variar. No processo de variação, a gente vai entender o gênero e o número e o grau. Olha aqui, ó, tá de negrito, ó. Quantas variações existem? Gênero, número, grau. No gênero, aí a gente tem umas coisas para falar. Mas no número, no grau é muito simples, porque no número é plural e singular. E no grau é aumentativo, diminutivo. Coisa que a gente suporta bem lembrar. Não vamos sofrer aqui. Agora vamos falar dos gêneros. Existem as formas dos substantivos que a gente vai ter uma forma que muda só o finalzinho dele, ó. Tá vendo? Aluno, aluna, menino, menina. E o radical mantém. Qual é o nome dessa variação de gênero? Biforme simples, biforme comum. Ou só biforme, também chamado de biforme homônimo, porque não é heterônimo. Não é diferente, igual é homem e mulher. Olha lá, não manteve o mesmo radical, tá vendo? Quando você vê que existe uma forma para o masculino e outra para o feminino, e que não mantém o mesmo radical, isso aqui é uma forma de variação heterônima, em que os radicais são diferenciados. Mas você sabe que o um é o oposto do outro, você reconhece isso, porque você já aprendeu desde criança. Olha lá, carneiro, ovelha, não é carneiro, carneira.
Não é um biforme simples, é um biforme heterônimo. Padrinho, madrinha, ó, de novo, mudou. Bode, cabra, mudou. Cavaleiro, amazona, mudou. Então, são as partes do biforme. Os dois são biformes. Por que biforme? Porque tem uma forma específica para o masculino e outra para o feminino. Duas formas. Bi. Ok. Agora vamos falar do uniforme. Ó, a gente falou do biforme. Agora do uniforme. Isso quer dizer que vai ter quantas formas? Uma só. Nesse o povo esquece um pouco, porque tem 3 casos. No uniforme, temos aqueles chamados de epicenos, que vai precisar do macho e fêmea. Epiceno, vai precisar do macho e fêmea e depende do caso ser animais, né? Do bichinho lá. Jacaré, macho, jacaré, fêmea. Cobra, macho, cobra, fêmea. Os epicenos. Os comuns de 2. O comum de 2 muda só o artigo da frente. O artista, a artista, o presidente, a presidente, que para a gramática ainda não é presidenta, né? Apesar de no dicionário já ter a versão feminina. Tá? Os dicionários já adequaram, só a gramática que não. Muito bem, vamos à frente. O substantivo sobrecomum. O sobrecomum não tem diferença. Você pode ser homem ou você pode ser mulher, você é uma criança. Não tem a criança menina, a criança menino. É a criança. Só tem uma única forma de dizer o substantivo. Não tem variação de gênero. A criança, a criatura. Tem o criaturo? Não. Então é a criatura, o cônjuge. Ela é meu cônjuge. Nossa, eu ia falar, ela é minha cônjuge, professor. Não, ela é meu cônjuge. Não varia. E eu sou cônjuge dela. Não importa. Ela é cônjuge e eu sou cônjuge. Não tem mudança. Então, isso que é a forma de variação dos substantivos. Não pode. Não pode. É mesmo só uma forma. Tá? Beleza. Vamos aqui falar agora do plural das terminações de ão, que isso aqui cai. Funcab sempre tem uma questãozinha aqui, ó. Vira e mexe. Tem uma terminação de ão ali. Então, olha aqui. Ó. Tem 3 formas de terminar o ão. Vamos aqui entender. Muitas coisas só vão funcionar mesmo por costume de decorar algumas coisas, de familiarizar com aquela pronúncia. Não tem regra para decorar toda a forma de terminação. Mas existem algumas que vão ajudar a eliminar uns casos. Então, vejamos. Lembrando, o ão pode virar ões, pode virar ãos, pode virar ães. Como funciona? Para virar ões, qual é a regra do ões? A regra do ões é que a maioria faz parte desse rolê. É o mais comum, é o que ganha em 80% dos casos de palavras que vão contrair as flexões com ões, que é o mais comunzão mesmo. Mas, para ajudar um pouquinho, grande parte dos concretos vão terminar com ões. Todos os abstratos terminados em são e ão. Se você lembra o que é substantivo concreto, abstrato, vai ajudar. Lembrando que você não precisa decorar todos, só os que terminam em ão. Você vai olhar para os abstratos que são ão. Porque às vezes pergunta para você, né? Marca alternativa em que as 2 palavras têm a mesma forma de terminar o plural. Aí às vezes a pessoa coloca assim, ó, vamos pegar aqui, corações, aí coloca lá, corações, pagões. Corações, pagões. 2 palavras. Pagões não é pagões, é pagãos. Tá? Às vezes você não sabe a palavra, nem conhece, nunca ouviu falar. Às vezes você erra, porque você não conhece a palavra mesmo. Então aqui é o seguinte, sendo estes assim, vão ser sempre ões. Balões, botões, canções, confissões, corações, cordões, eleições, estações. E daí por diante. Agora,
Quando é aumentativo, aqui tem uma regra massa para você. Se a palavra já era aumentativo, qual é a única forma dos aumentativos serem ons? Toda palavra que subir para o aumentativo só pode flexionar para o plural com ons. Então, isso aí já ajuda, né? Ajuda um pouco. Ou, então, se ela já é aumentativa, só tem um único destino para ela? Sim, no plural, só ons. Ó, casarão, casarões. Figurão, figurões. Ó, já estava no aumentativo, no grau de aumentativo. Agora, os ãos. Os ãos já vão depender de outras formas de entender algumas palavras. Então, o que pode acontecer aqui, ó? Todos os substantivos paroxítonos. Quem lembra o que é paroxítono, gente? Quem lembra? Tá, e o que é? O que é uma palavra paroxítona? É a penúltima, isso mesmo. Paroxítona é a penúltima. A pró-paroxítona, que é a antepenúltima, né? Então, lá, todos os terminados em ão que forem paroxítonos, todos, gente, todos os paroxítonos, eles vão terminar em ãos, ó. Só que tem alguns oxítonos também, alguns, como cidadão, cristão, mão e chão. No caso, esses dois são monossílabos. Então, lá, a maioria são paroxítonos. E se tiver algum oxítono, serão poucos como cidadão, cristão. E aí os monossílabos também vão entrar aqui. Então, lá, acordão, acórdãos, bênçãos, chãos, cidadãos, cortesãos, cristãos, grãos, mãos, órfãos, órgãos, pagãos, sótãos, irmãos, vãos. Tudo com ãos. E aí vem os ães. Aí, gente, os ães não tem uma regra. Esse aqui é mais por familiaridade mesmo, por presença do dia a dia, de pronunciar as palavras. Não existe uma regra para deixar ninguém feliz. Só lamento dizer que o ães existe, tá? Então, aqui, ó. Alguns substantivos terminados em ão formam com a terminação ães. E são poucos os casos, viu? Se eu falei para vocês que 70% era aquele primeiro, o que resta, tipo 10% de coisa, vem para cá. É bem pouquinho mesmo. A lista não é grande. Então, ó, alemães, bastiães, cães, capelães, capitães, catalães, escrivães, maçapães. Isso aqui eu não sabia, era um doce. Você sabe o que é um maçapão? Já foi na vendinha, tipo na conveniência, aí vende aqueles docinhos que parece docinho de leite, mas tudo de corzinha. É tipo umas bolinhas, tem bolinha amarela, uma bolinha, tem bolinha... Não, é uma massinha. A gente pensa que é doce de leite ninho. Segundo o nome certo, diz que é maçapão. Nunca que eu via, eu vou pro mercado comprar um maçapão. Aprendi ontem para o plano jornal. Olha lá. Pão, pães, sacristães, tabeliães. Então, esses são os ães. Até aqui tudo certo. Vamos para a segunda classe. Artigo é rapidão. É pouquíssima coisa. Ó o próximo slide. Adjetivo já, viu? Estou super tranquilo. Só um slide para artigo. É a palavra que determina, é o nome que determina o substantivo, indicando se ele é do gênero X e também do número X. Existe aí o grupinho dos definidos, o a, os as. E os indefinidos, uma, uns, umas. Qual é a diferença e por que eu tenho que usar ora um, ora outro? O definido determina, especifica a informação. Eu precisava que conhecesse. Por exemplo, eu viajei com o homem do banco. Eu falei para minha mãe, eu viajei com o homem do banco. Minha mãe, que escuta essa frase, ela vai entender o seguinte. Pergunto para vocês, ela já conhece o homem ou não? Para eu falar assim, minha mãe já tem uma noção de quem é esse homem. Agora, se eu falar assim, mãe, eu vou viajar com um homem do banco. O que você entende na frase? Minha mãe não conhece esse. É outro. É um novo homem. E é para isso que serve, então,
o determinar e o não determinar. Ó, viajei com o médico. Eu conheço o médico. Viajei com o médico. Certo? Indefinido. Enquanto um abrange, outro especifica. Qual que abrange? O definido. Ou indefinido? Muito bem. E quem especifica? Isso aí, não perde de vista isso. Adjetivo. Esse nome serve para quê? Para dar as qualidades. O que é importante saber sobre o adjetivo? Que ele também tem a sua forma de variar, de flexionar, em gênero, número e grau. O que é mais difícil do adjetivo? O grau. É muito fácil, gente. O resto aqui, ó. O gênero só pode ter duas variações. Ou ele é uniforme ou ele é biforme. E número, sempre a mesma coisa, singular e plural. Agora aqui, o bicho pega. Por que pega? Porque tem 2 graus. O comparativo e o superlativo. Duvido que até agora alguém vai lembrar qual a diferença entre a outra. A gente sempre esquece. É uma coisa que a gente nunca guarda. Tá? Então, vamos falar melhor sobre isso aqui já já. Adjetivo, ele pode ter 4 formas de ser entendido. O parzinho do simples e o composto, e o parzinho do primitivo e o derivado. Veja que, inclusive, o número de parzinho para o adjetivo é menor, né? O substantivo tinha 4 par, para eu lembrar. Tinha o abstrato, o concreto, e ainda tinha o simples e o próprio. Aqui não. Aqui eu só tenho ele, simples ou composto, primitivo ou derivado. E aí a gente já sabe porque a definição é a mesma. Por que ele é simples? Porque ele só tem um radical. Por que é composto? Porque tem mais de um radical. Foi composta a palavra. Exemplo, brasileiro. Ó, Brasil, brasileiro, vai até o L, né? Brasil. Olha lá, isso mesmo. Aí vai ter cômico, ó. Comic. Ou comicidade, vai até o C. Cômico, comicidade, comício. A comício é outra coisa. Tá. Olha lá. Composto. Mais de um radical. Luso brasileiro. Castanho escuro. Ó, 2 palavras para formar. E o primitivo? Qual a mesma definição do primitivo, gente? Que dá origem a outro. Coloca belo. E daí um derivado de belo. Beleza, vira substantivo. Me dê mais um de belo. Belíssimo. Ó, esse superlativeio belo. Belezura. Outro substantivo. E ele é o primitivo. Bom. Olha lá, agora o derivado. Belíssimo. Bondoso. Certo. Quanto tempo nós temos aí, certo? 10. Vamos terminar aqui então o adjetivo. O que mais é bom saber sobre adjetivos que muita gente se perde? Que o adjetivo também tem sua forma de qualificar com 2 palavras, não só com um adjetivo. Mas ele, juntando com uma preposição, ele também tem uma função adjetivante. Por exemplo, sapatos sem meias. É como se no lugar eu tentasse colocar um adjetivo, quer ver? Sapatos desmeiados. Até lógico, a palavra desmeiado não existe. Só que se existisse, eu escreveria assim, se existisse. Ou seja, como que faz para a gente reconhecer a locução adjetiva facilmente? É tentar trocar as 2 expressões, as 2 palavrinhas, por um adjetivo só. Se o teste fizer sentido, se o teste fizer um mínimo de coerência, mesmo que a gente faça um neologismo para brincar, a gente entende que a função dela era de adjetivar. Locução. O que significa esse nome? Locução é quando eu tenho 2 ou mais palavras para representar uma classe. Você já viu esse nome lá na locução verbal, lembra? O que é locução verbal? 2 verbos que dão sentido de um só. Por exemplo, eu vou cantar amanhã. 2 verbos.
vou cantar. Eu posso dizer assim, ó, eu cantarei amanhã. Olha, eu troquei os dois verbos por um só. Quando é locução, eu preciso fazer isso. Na maioria dos casos. Só que no caso dos adjetivos, infelizmente, tem locuções que não conseguem ser substituídas por um adjetivo específico. Quer ver? Leite de chocolate. Ó, o que eu poderia trocar aqui no lugar de chocolate? Achocolatado, viu? Tem locuções que conseguem ser substituídas por um adjetivo só. Quando você coloca o achocolatado ao lado, aí você realmente percebe achocolatado. Deixa eu botar pra cá. Azul. Achocolatado. Não tem. Ó, mas olha lá. Leite chocolatado. Aqui eu tenho um adjetivo mesmo, ó. Mas, perceba, a função é praticamente a mesma. Isso aqui não adjetivou? Isso aqui também não adjetivou leite, gente? Também. Então, se adjetivou, você vai me perguntar, mas professor, isso aqui não é um adjetivo, é um substantivo, mas os dois juntos fizeram o par adjetivador. Então, quando você tiver uma palavra de outra classe gramatical, junto de uma preposição, fazer a definição de qualificador e locução adjetiva. Sapatos sem meias, estou adjetivando como os meus sapatos estão. Touca de bolinha, estou adjetivando a minha touca. Período da manhã, estou adjetivando o meu período. Ó, esse aqui a gente consegue trocar por um. Viu? Alguns conseguem ser trocados, outros não. Matutino. Faixa de idade, esse aqui também dá para trocar. Faixa etária. Viu? Alguns dão certo para trocar, outros você vai ter que fazer um pouquinho de neologismo para tentar achar. Eu usei a palavra aqui desmeiado, eu inventei essa palavra, mas tentei criá-la em forma de adjetivo, ó. Vocês entenderam que eu fiz de brincadeira só, né? Mas é uma estratégia que às vezes dá certo. Quer ver, ó? Muro de tijolos. Você consegue trocar de tijolos por um adjetivo que represente tijolo? Eu faria isso também, muro atijolado. Mas eu só faria para compreensão do exercício, para ver se era ou não adjetivador. Trocar por atijolado funcionou, para eu entender a adjetivação, só isso. Mas eu sei que não existe. Tá? Beleza. Assim como tem aqui o amor de mãe, ó, né? Olha lá, amor materno. Locução adjetiva. E por fim, a última parte do adjetivo, é a última parte, falar do grau dele. Vamos lá então. Os graus do adjetivo, eles vão ser subdivididos aqui em dois processos. Eu digo dois porque eu nem considero o grau normal como um grau, tá? Eu vou aqui pular porque ele é a parte base, então não vou nem me esquentar porque vocês já vão saber que ele está no grau normal. Agora, ele vai ter o grupo do comparativo e o grupo do superlativo. Então, para você entender o grau, você tem que lembrar de duas situações. O campo do compara e o campo do superlativo. O que é comparar é mais fácil. O comparativo é mais fácil. No comparativo, você realmente está comparando indivíduo 1 com indivíduo 2. Ser vivo 1 com ser vivo 2. Você está comparando dois elementos. Frases. João é menos inteligente que Pedro. Não tem João e Pedro? Tem dois elementos sendo comparados. João é tão inteligente quanto Pedro. Ainda mantém os dois comparados. João é mais inteligente que Pedro. Ó, são dois elementos sendo comparados. Agora, no superlativo, você não vai comparar. Você vai pegar uma pessoa e colocá-la no pedestal lá em cima, acima de todos os outros. É diferente. No superlativo, você está elevando uma pessoa no topo. E os outros não são tão bons quanto aquela pessoa. Você está comparando dois seres. Está elevando um indivíduo ao máximo. Olha só a diferença.
Jonathan é o menos inteligente da turma. Eu não estou sendo comparado, eu estou sendo superlativado como o menos inteligente da turma. Esse destacado entre o grupo. O superlativo faz isso. Ele pega um, destaca dentro daquele grupo. Faz isso. Jonathan é o mais inteligente da turma. Comparei Jonathan com alguém? Alguém vai pensar, comparou com a turma. Não, eu não comparei com a turma. Jonathan é muito inteligente. Olha lá, eu nem coloquei a turma na frase agora. Viu? Eu não comparei ninguém. O Jonathan é inteligentíssimo. Comparei com quem? Com ninguém. Eu só elevei o cara ao máximo do seu potencial. Ou ao mínimo, né? Quando eu digo o menos inteligente. Qual a diferença é essa? Aqui eu comparo dois seres. Aqui eu evidencio um entre os outros. Que pode ser de inferioridade, de igualdade ou de superioridade. Ou, de novo, de inferioridade, de superioridade. E tem aqui a diferença do analítico e sintético. Para terminar e deixar vocês irem para o intervalo, rapidão. Por que eu chamo de analítico? E por que eu chamo de sintético? O analítico quer dizer que eu vou usar duas palavras para expressar o meu superlativo. E o sintético eu vou sintetizar por uma palavra só. Pega esse nome, sintético. Por quê? Porque sintetizou de duas em uma. E o analítico, duas palavras.